Vamos continuar a leitura do livro de Sila Acharya Maharaj, Orientação, volume 2. Ontem de manhã lemos sobre Pratista, Fama e Poder. E agora vamos ler hoje o capítulo aqui. O título da aula é Castidade e Apego ao Serviço Devocional. Então a castidade é extremamente importante. Srila Govinda Maharaj falou certa vez para Sila Acharya Maharaj, é mais fácil encontrar um devoto rendido a Deus do que casto ao Guru. Veja só como é difícil a castidade, mas a castidade é extremamente importante na vida devocional. Seguir somente o seu Guru, seguir somente o seu Guru, claro, e os antecessores da linhagem do Guru Parampara, mas nada, ninguém mais. Nenhuma outra filosofia, nenhum outro conceito, somente esse. E não somente você escutar, né? Escutar somente seu Guru, escutar somente os livros da nossa missão, ler os livros da nossa missão, escutar o Guru Varga, antecessores da Srila Tilakani Maharaj, e ninguém mais. E não só escutar, mas executar o que eles falam, as orientações dele. Isso é castidade. Então vamos começar aqui a leitura. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta durante a transmissão, ou se cair da live, vocês me avisem. Eu já deixei aberto aqui o sinal para vocês me avisarem, porque anteontem caiu o tempo todo. Vamos ver se hoje vai cair. Ou vocês podem ir também para o canal do YouTube. O YouTube não cai, por enquanto. Então, se vocês quiserem, mas seria bom se vocês me avisassem aqui pelo WhatsApp se cair a live. Deixa eu olhar aqui se tem alguém que fez alguma pergunta, algum comentário. Além de Dandavad Pranam, bom dia, né, como todos fazem. Por enquanto aqui não tem nenhum comentário, nenhuma pergunta. Então vamos começar aqui a leitura. Essa aula, como todas, são muito importantes, né? E Srila Acharya Maharaj, eu já falei várias vezes, mas pode ser que tenha alguém hoje aí que não ouviu ainda. Ele condensou as aulas principais nos seus livros, Orientação 1, Orientação 2. Eu não sei a Orientação 3, porque eu não li ainda, nem o 4. Mas o 1 e o 2, ele condensou as principais aulas. Ele começou das aulas de 2002, no livro Orientação 1, e agora nesse livro aqui, Orientação 2, essa aula aqui é do dia 24 de fevereiro de 2013. Então, sucessivamente, ele está indo, né, ano após ano, pegando as aulas principais que nós devemos saber que ele deu. Ele deu centenas e centenas, talvez milhares de aulas, mas ele ajuntou aqui, ele fez um resumo, né? Ele pegou as principais aulas para nós sabermos aqui. Então, começando aqui a aula, ele diz o seguinte: uma cadeira tem 4 pernas. Se uma cadeira tiver apenas uma perna, ela cairá. A cadeira não fica de pé apenas com uma perna. Tem que ter as 4. Se tiver 3, ela fica bamba e se você sentar, você pode cair. O seu Guru é como uma perna da cadeira. As outras 3 pernas dependerão de você. Você recebeu a iniciação, mas você não está cantando corretamente, não está praticando corretamente. Então, você deveria entender que você não será capaz de prosperar, de aumentar a sua vida espiritual. Então, o Guru é uma das pernas da cadeira. E as outras 3 correspondem a nós. Se você não compreender isso, que você tem que fazer sua parte, não adianta somente receber a iniciação. Se você não compreender que você tem que fazer a sua parte corretamente,
você não terá o avanço espiritual. Ontem mesmo, né? Ontem à noite eu falei isso, e tem algumas pessoas que estão aqui que eu já olhei, que não estavam participando da aula ontem à noite. E ontem, nem na aula de Silatila Kaniri Maharaj, o darshan dele, que foi ontem às 11 horas da manhã começou. É importante todo devoto escutar a aula dele, participar, não fica gravado, é pelo Zoom. Então, é uma chance de ter contato com o Guru, é uma chance de ter o darshan do Guru, todo domingo, direto pelo Zoom, uma forma fácil, é só entrar no Zoom e você consegue ver o Guru, escutar ele falar. E aí eu fiz uma pergunta para ele ontem. Eu fiz uma pergunta porque tem 3 pessoas que querem se iniciar. Só que 2 delas ainda quebram princípios. E mesmo assim querem se iniciar, quebrando princípios. E aí eu perguntei para Silatila Kaniri Maharaj, estava também lá Silat Janarda Maharaj, Silashara Maharaj e Shripat Puri Maharaj. Eu perguntei para ele o que é necessário para a iniciação, se uma pessoa que ainda quebra princípios, se ela pode se iniciar. E aí Janarda Maharaj, ele é muito assim, vamos dizer como, ele é muito direto, né? Ele não fica rodeando. Ele falou assim, mas aí eu vou te fazer uma pergunta, ele falou para mim. Por que as pessoas não querem parar de quebrar princípios, se elas querem uma vida devocional? Por que elas querem parar de quebrar o princípio, se elas querem entrar na consciência de Krishna? Quem quer entrar na consciência de Krishna não pode quebrar princípios, senão não tem avanço espiritual adequado. E aí Tila Kaniri Maharaj, aí eu respondi para ele, eu falei que as pessoas querem entrar na missão, na vida devocional, mas elas não conseguem parar de quebrar os princípios. Elas ainda quebram princípios. E Tila Kaniri Maharaj falou, eu não inicio quem quebra princípios. Eu não vou iniciar quem quebra princípios. Porque não adianta você cantar uma mantra, não adianta você fazer a prática se você continua quebrando os princípios. Você rema, fazendo a vida devocional, cantando a japa, seguindo Ekadashi, honrando praçada, oferecendo a comida para Deus, mas você tem uma âncora no final, lá no fundo do rio, do lago ou do mar. Você tem uma âncora. Que adianta você remar com uma âncora lá no fundo? Você não sai do lugar. Então ele falou, eu não vou iniciar quem quebra princípios. E aqui, como o Silat Armário está falando nessa aula, uma das pernas da cadeira é o Guru. Mas a cadeira não fica sozinha lá de pé, e muito menos se você sentar, se não tiver as outras 3 pernas. E as outras 3 pernas dependem de nós. As outras 3 pernas dependem do nosso serviço, dependem de nós seguirmos a orientação do Guru corretamente. As Escrituras falam que os 4 princípios, eles estão alojados. Kali, o rei Kali, ele está alojado nos 4 princípios da vaca, nos 4 pernas da vaca. Os 4 princípios estão alojados nas 4 pernas da vaca. Se você quebrar um princípio, a vaca já vai ter dificuldade de ficar de pé. Ainda mais uma vaca, pesada do jeito que é. Um cachorro, tudo bem. Um gato, tudo bem. Mas uma vaca, se perder uma perna, é praticamente impossível ela ficar de pé. Andar é impossível para uma vaca sem uma perna. Sem 2 pernas, aí realmente não tem como. Imagina sem 3 pernas. Ou sem as 4 pernas. E quando você quebra um princípio, você está com uma perna a menos. Uma perna a menos da vaca. Você tirou uma perna. Se você quebra 2 princípios, você tirou 2 pernas. Então nós temos que compreender isso. Ontem foi falado pelos acharyas da missão, os mais sênior e o presidente da missão, Silatila Kaniri Maharaj. E infelizmente, a maioria dos devotos ainda quebra princípios.
Isso é muito ruim para a vida devocional. Por isso não tem o avanço adequado, por isso a pessoa não tem vontade de servir, por isso a pessoa não tem vontade de vir no templo, por isso a maioria não assiste live, a maioria não lê os livros, a maioria não segue corretamente. Por quê? Porque está quebrando princípios. E ainda eles falaram na aula ontem que tomar café e tomar chá é quebrar princípios, sim. Chá com cafeína, qualquer estimulante que você toma, guaraná em pó, enfim, qualquer estimulante, esses industriais que tem, isso é quebrar princípios. E aí, Srila Janardana Maharaj, ele tinha muito contato com a Bhaktivedanta Swami Maharaj de Prabhupada. Ele era um devoto muito próximo de Prabhupada. Todo mundo sabe que ele era um dos gurus do GBC. E ele falou que uma vez um devoto virou para Prabhupada e falou: Prabhupada, eu não consigo parar de tomar o chá com cafeína. E aí Prabhupada, a Bhaktivedanta, falou para ele: você tem que escolher ou o chá ou eu. Escolha. Você quer continuar a tomar chá ou você quer continuar comigo? Você tem que escolher entre um e o outro. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. A evolução espiritual não é adequada. Então, continuando aqui a leitura, nós temos que compreender isso. Temos que compreender que é importante. A cadeira tem que ter 4 pernas e a vaca também, que são os princípios. Então, você deveria entender que você não será capaz de prosperar, de aumentar a sua espiritualidade, a sua vida espiritual. Você pode pegar a semente da devoção, Bhakti Lata Bija, a semente da trepadeira devocional, plante em seu coração, mas se você não regar a planta não crescerá. E tem que ser diário. Regar a semente da trepadeira devocional tem que ser diário. E Srila Maharaj já falou em aulas anteriores que a principal forma de regar a planta é Shravana Kirtan. Escutar Harikatha, falar Harikatha. Escutar as canções, cantar as canções. Escutar o Mahamantra Hare Krishna e cantar o Mahamantra Hare Krishna. Então, o processo principal da devoção é pelo som. Por isso a importância do som, por isso Srila Siddhar Maharaj, nós temos um livreto que foi compilado por Srila Shripaba Tapasi Maharaj. Só o Brasil tem esse livrinho, esse livreto, porque foi Shripaba Tapasi Maharaj que fez ele, falando sobre o som, a importância do som. Sem o som não tem conexão com Deus. E é claro que tem outros processos, mas sem o som não teremos a conexão adequada. Então nós temos que regar todo dia a semente da trepadeira devocional com Shravana Kirtan. Cantar e praticar é a água para aquela planta. Então a água, a nutrição para a semente da trepadeira devocional é Shravana Kirtana, principalmente. Algum tipo de doença também pode vir. Por exemplo, suponha que hajam muitas árvores crescendo em algum lugar, mas se você vir uma árvore, você não pode você pode ver que tem muitas árvores crescendo em algum lugar, mas se você vir uma árvore, não pode crescer bem por causa dos arbustos. A árvore não pode, você vai ver que a árvore, ela não cresce bem se tiver arbustos em volta. Da mesma forma, por exemplo, quem já plantou Tulasi Devi sabe disso. Você planta a semente de Tulasi e do lado tem as ervas daninhas. E você tem que arrancar elas. Senão a Tulasi não vai para frente. Nós temos que arrancar. Do mesmo jeito, é uma outra aula de Srila Maharaj, ele fala assim,
Do mesmo jeito que o Guru, ele dá semente para você plantar na sua alma, no seu coração, Maya já tinha sementes de coisas ruins dentro do seu coração. Maya já tinha plantado, estava grande, e nós temos que cortar, arrancar essas ervas daninhas, que já estavam lá. Quando a gente recebe a semente da trepadeira devocional no dia da iniciação, nós já temos muitas ervas daninhas, fortes, enraizadas. E aí, como é que a semente da trepadeira devocional vai crescer se as outras ervas daninhas não deixam? Nós temos que arrancá-las gradativamente. E quando surgir novos problemas, quando surgir novas ervas daninhas, arranque logo no início. Tire ela logo no início, não deixe ela crescer. Porque uma árvore que está com uma raiz forte, ninguém consegue tirar. Agora, uma plantinha que está bem nova, a raiz, você consegue arrancar, uma criança consegue puxar. Então, nós temos que cortar as ervas daninhas, nós temos que tirar as novas que vão surgir. Senão, a semente da trepadeira devocional não vai desenvolver adequadamente e vai morrer. Não é difícil morrer a semente da trepadeira devocional. Se você não praticar corretamente, se você quebrar princípios, se você tirar as pernas da vaca, uma que seja, você já vai ter muita dificuldade na vida devocional. Se você quebrar um princípio, você imagina se você quebra 2 princípios. E um princípio, pelo menos que eu conheço o pessoal, um princípio, quem não é casado, pelo menos um princípio quebra. Pelo menos quem não é casado, pelo menos um princípio está quebrando. O sexo ilícito. Então, já tem uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque tirou uma das pernas da vaca. Aí, se a pessoa também, além do sexo ilícito, ela se intoxica, que não é difícil a pessoa se intoxicar com café, com chá, com álcool. Não é difícil. Já são 2 pernas da vaca. Aí não tem como você andar na sua vida devocional. Imagina se, além de tudo, você ainda joga jogo de computador, qualquer tipo de jogo. 3 pernas, a vaca sem 3 pernas. Aí a pessoa pode falar, mas eu não como nenhum produto animal, e daí? Claro, é muito bom isso. Você não um produto animal, mas você não colabora com a matança animal. Eu não colaboro com a matança animal, isso é ótimo. Matar pernilongo, matar insetos, comer carne, ovo. Mas se você quebra os outros 3, qual a vantagem? Você ainda está muito mal na vida devocional. Então, nós temos que compreender isso e parar de quebrar princípios. Ontem, o Guru falou, eu não inicio aquele que quebra princípios. E aí, Shanarda Maharaj, que é o devoto mais sênior da nossa missão, ele é o mais sério, ele tem mais de 50 anos de sannyasi. Ele recebeu sannyasi há mais de 50 anos. Mas a idade que ele tem de sannyasi tem mais idade do que a maioria que está assistindo a live aí. Com exceção da de Purusha Prabhu. Todo mundo tem menos de 50 anos de idade. Então, ele é o devoto mais sênior. Ele falou, Shila Govinda Maharaj, certa vez, o devoto falou, Gurudeva, eu parei de comer carne, eu parei de tomar café. Eu posso me iniciar? Gurudeva falou para ele, você ainda toma chá? Ele falou sim, e Gurudeva falou para ele, então pare o chá, aí eu vou iniciar você. Silachara Maharaj, ele era muito, muito rígido com isso também, sobre quebrar princípios. Por isso também Silatila Kaniniha Maharaj também é. E aí Silajananda Maharaj também falou, porque ele teve contato com Shila Siddhar Maharaj. E ele falou, Shila Siddhar Maharaj também era muito, muito rígido com quebrar princípios. Prabhupada Sebhaktivedanta também era muito rígido com isso. E por que a maioria ainda quebra princípios? Se quer uma vida devocional, tem que largar isso. Tem que fazer um sacrifício. Para a vida devocional, não há como ter evolução espiritual sem sacrifício. Nós temos que largar os maus hábitos. Nós estamos, vida após vida, adquirindo maus hábitos.
mas nós temos que largar isso. Senão não vamos ter a evolução adequada, como diz aqui Silachara Maharaj. Algum tipo de doença também pode vir. Por exemplo, suponha que haja muitas árvores, aí então, eu já li isso, ele está falando das árvores. Nós temos que arrancar as árvores, os arbustos que estão atrapalhando o desenvolvimento da árvore principal, que é a árvore da devoção. Nós temos que arrancar. Senão a árvore da devoção não pode crescer adequadamente, por causa dos arbustos, os galhos e os outros catimate. Você deve você deve cortar esses elementos ruins. Nós devemos cortar o que é ruim para nós, assim como tem que cortar os galhos, os arbustos que estão atrapalhando a vida devocional, estão atrapalhando o crescimento da árvore da devoção. As coisas indesejáveis devem ser arrancadas. Então a árvore, ela vai crescer adequadamente. Estes elementos ruins são kama, luxúria. Kama quer dizer luxúria. Kroda quer dizer a raiva. Moha quer dizer ilusão. Rupa, ras, ganda, sábida, esparsa, prazer através da forma, do sabor, do cheiro, do som e do tato. Então nós devemos acabar com a luxúria, que é o prazer dos sentidos. A luxúria não é somente sexual. Alguns acham, aquela pessoa é luxuriosa, aí fala, ele gosta muito de sexo. Não, não é somente isso. Aquele que come em demasia, aquele que só pensa em comer, quer comer coisas gostosas, também é luxúria. Aquele que quer ouvir música mundana que agrada o seu ouvido, também é luxúria. Aquele que só quer ver coisas bonitas, também é luxúria. Você vai visitar um lugar que não seja sagrado, você vai lá, é luxúria isso. Quero conhecer um museu, quero conhecer aquele parque, quero ir na praia, ficar admirando o mar. Isso é luxúria. O tato, querer tocar alguém, querer que alguém te toque, isso é luxúria. Então a luxúria não é somente sexo, a luxúria está ligada a todo o prazer dos sentidos. É claro que no sexo, isso daí ele é exacerbado, os 5 prazeres do sentido estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas todo o resto também é luxúria. Nós temos que cortar isso que é indesejável. Você deve ser cuidadoso. Você acha que você pode cantar e você canta, mas por que então você ficou cansado ao cantar? Por exemplo, se eu caminho 1 quilômetro, eu sinto-me muito cansado, mas quando eu canto Kirtan e eu caminho 3 ou 4 ou 5 quilômetros ou 5 horas, eu não fico cansado, disse Silachara Maharaj. Este é o poder do santo nome. Quando ele caminha 1 quilômetro, quando ele caminhava 1 quilômetro, ele se cansava. Silachara Maharaj tinha diabetes, todo mundo sabe disso. Ele tinha problemas de saúde. E ele ficava cansado ao caminhar. Mas quando ele caminhava cantando, ele podia caminhar quilômetros. Nós vimos isso, quem participou do Kirtan dele, nos Parikramas, em Navaduip, dos outros lugares. Ele ficava horas e horas e horas cantando. Ele caminhava horas e horas e ele não se cansava. Por quê? Porque é o poder do santo nome. Agora, se for só fazer atividade física, o caminhar, ele se cansava. Você pode fazer qualquer coisa pelo serviço ao Senhor Supremo.
Há um exemplo de Danur Das, é um devoto. A sua esposa, ela foi a um homem mau para servir ao Senhor, ao seu guru. Gurudeva me disse uma vez, você pode até mesmo ir à casa de uma prostituta para prestar o serviço, para pregar, para pedir algum dinheiro, alguma doação, até numa casa de uma prostituta você pode ir. Isso para um brahmachari, para um sannyasi. Claro, estamos falando de pessoas que não vão se influenciar pelo corpo dela, né? Eles vendem e usam o seu corpo, elas vendem e usam o seu corpo para o mal prazer egoísta, para ganhar a vida. Mas, se você tirar algum dinheiro delas, se você conseguir uma doação delas e der a Krishna esse dinheiro, esse dinheiro se tornará bom. Então, se você for para uma prostituta, por exemplo, e você pedir uma doação e ela der esse dinheiro, isso será bom, um dinheiro encaminhado para Deus, será bom para ela. Da mesma forma, qualquer outro serviço que não seja adequado vai ser bom para a pessoa. E o caso desse outro devoto aqui, que foi falado, da esposa, né? Deixe-me ver o nome dele aqui novamente. Danur Das. O que aconteceu com a esposa de Danur Das? Esse devoto, ele e a esposa, todos os dias, eles iam fazer uma coleta para oferecer para a deidade. Eram devotos brahmanes, todo dia eles saíam para coletar, para viver e oferecer para a deidade. E logo no início, eles conseguiam fazer a coleta. E um dia, toda vez que a esposa ia com o marido, tinha um homem mau, como disse Lachar Maharaj, ele desejava a esposa desse Danur. Ele desejava ela, ele queria ter um relacionamento com ela. E era um homem muito rico, muito, muito rico. E ela falava, hoje estou fazendo a coleta, qualquer dia eu venho aqui. Ele, peço o que você quiser, eu lhe darei, fique aqui comigo. Enfim, ele estava querendo ela. Ele queria doar dinheiro, mas queria o corpo dela. E todo dia eles passavam lá e ele falava isso. Era uma pessoa inconveniente, né? Nós temos isso até hoje. O mundo inteiro tem isso, pessoas inconvenientes, né? E aí, tudo bem. Certo dia, ela virou e falou, hoje eu não vou, falou para o marido. Hoje eu não vou fazer a coleta, ficarei em casa, tenho muito serviço para fazer aqui em casa. E ela ficou na casa dela. E daqui a pouco bateram na porta da casa dela. E ela pensou, esse rapaz aí, essa pessoa má, ele viu que eu não estava com meu marido hoje, e aí ele deduziu, eu estou em casa, então ele veio aqui para querer o meu corpo. Ele veio aqui para querer o meu corpo. E ela ficou apreensiva em abrir a porta. Quando ela abriu a porta, era o guru dela, o Gurudeva dela. E o Gurudeva dela entrou na casa, ela ficou surpresa, ele não avisou. Ele entrou na casa e ela não tinha nada para oferecer para ele. Porque o marido ainda não tinha voltado com a coleta. Ela não tinha nada para oferecer para o guru. E o que ela pensou? Como que eu vou arrumar algo para o meu guru comer, para oferecer para ele? E aí ela lembrou desse homem mau. E ela falou para o seu guru, Gurudeva, aguarde um pouco aqui, que eu já volto. E ela foi lá na casa desse homem. E ela virou para ele e falou, me dê a doação, depois eu volto aqui para te servir. Ela falou para o homem. Veja só,
Tudo é permitido para servir Deus, para servir o Guru. Ela ia entregar o corpo dela para o homem para servir o seu Guru. Mas aí que Krishna protege. Quando é dito que o devoto que se rende a Deus, Krishna protege, né? Veja só, vou continuar a história, você vai ver que Krishna protegeu ela. Ela foi lá com o intuito de coletar para dar a praçada para o Guru. E ela estava disposta a dar o corpo dela para o homem, para ele desfrutar do corpo dela. Quem faz isso? Quem, na verdade, tem essa coragem, tem essa rendição de fazer isso por causa do Guru, dar o seu corpo para outro, por causa do Guru, para deixar o Guru feliz, para dar a comida para o Guru. E aí o homem deu para ela muita coisa, começou a pegar, ele era rico, deu muita coisa para ela. E ela falou para ele, você pode me ajudar? Eu não tenho como levar tudo isso para minha casa. E o homem ficou todo feliz, claro, né? Ficou todo feliz, falou, vamos lá, eu vou te ajudar, pensando só no corpo dela. E aí ele ajudou ela a levar aquele monte de boga, aquele monte de sacolas com boga. Chegou na casa dela, ela apresentou o homem para o Guru e ela começou a cozinhar. Ela começou a cozinhar. Enquanto ela cozinhava, o Guru começou a conversar com o homem, falar Harikatha para o homem, aquele homem mau. E aí ela ofereceu a praçada para o Guru, para o homem, e o Guru conseguiu colocar a misericórdia, ele deu a misericórdia para o homem, e o homem não quis mais o corpo da mulher. Ele não quis mais. Então, foi um arranjo que Krishna fez. Ela se rendeu a Krishna, ao Guru. Ela estava disposta a entregar o corpo dela para o Guru. Para o homem. Ela estava disposta a entregar o corpo dela para o homem. E Krishna fez o arranjo que o homem se converteu. E ele não quis mais o corpo dela. Então, é aí que Krishna protege. É essa proteção que Krishna faz por seu devoto rendido. Não é tirar a pessoa de um acidente de automóvel, da pessoa não ter uma doença. Não, Krishna não faz isso. Isso daí está relacionado ao karma. Então a proteção é justamente isso. E aí Silachar Maharaj ele comentou aqui, mas eu achei necessário esclarecer essa história, porque ele só comentou o nome do senhor lá, né, daquele devoto, né? Então, Silachar Maharaj continua falando aqui. Eu lembro que um dia eu disse a Gurudeva, algumas reformas de tijolos foram feitas ao redor do lago, atrás do templo de Kaikali. Foi feita uma reforma atrás do lago, né, do templo de Kaikali. O que eu vou fazer com o lago? Perguntou a Gurudeva. Você cultivará peixe? Você cultivará peixe neles? Gurudeva, o que eu farei com o peixe? Então Gurudeva perguntou, Silachar Maharaj falou, o que eu farei com o lago? E Gurudeva falou, cultive peixes. E aí Acharya Maharaj falou, o que eu farei com os peixes? Venda e use esse dinheiro para o serviço de Ramana Sundar. Use esse dinheiro para o serviço a Deus. Tudo é possível para o serviço a Deus. Gurudeva falou, cultive peixe, crie peixe e venda, e todo o dinheiro vá para Deus. Ontem mesmo eu estava conversando com uma devota e sobre jogo na loteria. Veja só como as coisas são. Sobre jogo na loteria. E aí ela falou, vou jogar na loteria para ganhar e aí eu vou dar para Deus. Não vai dar para Deus. No caso aqui, Silachar Maharaj, ele ia dar todo o dinheiro para a missão, todo o dinheiro para o serviço à deidade. Mas nós não vamos fazer isso.
Quando você ganhar aí 5 milhões, 10 milhões, sei lá quanto é um jogo de loteria, 50 milhões, Maia vai ser tão forte, que você vai pegar uma parte para você. E aí você se afundará na vida devocional. Então tudo é possível para Deus, até cultivar peixe, criar peixe é possível, mas você tem que usar tudo para a vida devocional, tudo para o serviço a Deus. Aí não há problema. Como no caso das prostitutas, você pode coletar como a prostituta, mas esse dinheiro vai para Deus, então você vai beneficiar ela. Mesmo que ela tenha ganho esse dinheiro de uma forma não muito boa, não importa. Gurudeva falou para Acharya Maharaj cultivar peixe e vender eles. Ah, mas aí uma pessoa materialista, ou quem não compreende a consciência de Krishna, vai falar, como que um guru genuíno fala isso? Como que um guru genuíno fala isso? Sim, ele fala porque vai usar tudo para Deus. Vai usar tudo para Deus. Não há pecado quando você usa tudo para Deus. Da mesma forma que nós matamos uma planta para oferecer para Deus, nós cortamos, matamos uma flor para oferecer para Deus. Tudo que é oferecido para Deus não é pecado. Você usando tudo para oferecer para Deus não é pecado. O dinheiro você vai usar todo na missão, tudo para a deidade. Então Gurudeva falou isso para Srila Acharya Maharaj. Use para a deidade, use para Ramana Sundar. Alguém vai comer aquele peixe, mas o peixe dá a vida por algum dinheiro para o serviço a Deus. E o dinheiro, ele vai para o templo. Desta forma, nós podemos dar o benefício ao peixe, porque ele está sendo usado, o seu corpo, para o serviço ao Senhor Supremo. Da mesma forma, uma vaca, quando a gente pega o leite da vaca e oferece para Deus, não há problema nisso. Não há problema nisso. Muito pelo contrário, você vai ajudar a vaca porque ela cedeu o leite dela para Deus. O peixe, claro que você não vai oferecer peixe para Deus nem carne, porque Krishna não aceita isso. Mas se você usar o dinheiro, ele morreu para usar o dinheiro para Krishna, então você vai beneficiar o peixe. É uma concepção que tem que compreender isso. O guru genuíno está falando isso. Se pegar uma pessoa que não conhece direito a consciência de Krishna, não tem a compreensão adequada, vai falar que o guru está errado. Aí comete uma ofensa e vai ser afastado. O guru nunca erra, o guru genuíno nunca erra. O guru genuíno é um devoto puro de Deus. O que ele fala é o que Deus quer. Então, aqui é outro exemplo que Srila Acharya Maharaj está falando. O peixe deu o corpo dele para o serviço ao Senhor. Gurudeva, ele me ensinou muitas coisas, usando diferentes exemplos. Ele sempre me ensinou o que é castidade, o que é sinceridade. Eu lembro que ele me disse, todo mundo está fazendo algum serviço, mas apenas alguns devotos têm um apego ao seu serviço. Mas esse apego, ele deveria estar lá em todos. Muitos devotos fazem serviço, mas a pessoa não tem apego ao serviço. A pessoa, por exemplo, ela faz a guirlanda. É uma pessoa que faz a guirlanda. Mas a maioria não tem apego, porque tem dia que ela falta. Tem dia que ela não vem para fazer algo material. Ela não tem apego ao serviço. Por que alguns não cantam a Japamala todo dia? Porque não tem apego ao cantar a Japamala. Por que não assistem a live todo dia? Ou leem um livro todo dia? Porque não tem apego. Se você tem apego, e o apego vem do gosto superior. Se você tem um gosto superior em ouvir falar de Deus, você vai ler o livro da missão. Você vai escutar a live falando uma aula de Acharya Maharaj, de Gurudeva. Então o apego é necessário. Muitos devotos servem
mas poucos têm apego ao seu serviço. Eu fiquei triste hoje, disse Silachara Maharaj. Alguns devotos bengalis, eles vieram e disseram que estavam indo embora. Eles rapidamente dão alguns pranami. Pranami é doação. E eles vão embora. Mas, quando o Gurudeva virá à minha casa, quando eu voltarei a Gurudeva, quando eu irei ao Senhor Supremo, quando eu verei Nityananda Prabhu, esse tipo de mentalidade, esse tipo de desejo não está chegando nos seus corações. A pessoa não tem esse sentimento de quando eu vou ver novamente Gurudeva. Eu falei isso agora há pouco, né, no início da aula. As pessoas não assistem a aula do Guru, do presidente Acharya, Silatila Kamiri Maharaj. Cada um tem uma ocupação material. De domingo, é domingo de manhã aqui no Brasil, né? Lá são 7h30 da noite, 8 horas da noite. Aqui começa às 10h30, 11 horas o programa. De domingo eu tenho que fazer isso, de domingo eu tenho que fazer aquilo. Mas é o Guru, é o Darshan do Guru genuíno, é o Darshan do presidente Acharya da nossa missão. Então as pessoas não têm apego a isso, como diz aqui. E Silachara Maharaj ficou muito triste com isso. As pessoas não têm esse apego. Quando Mahaprabhu vai chegar a mim? Quando Nityananda Prabhu vai chegar a mim? Quando o Guru vai chegar a mim? Esse tipo de mentalidade, este tipo de desejo, não está chegando aos seus corações. Essa é a minha única tristeza, disse Silachara Maharaj. Uma vez, eu lembro que Gurudeva, ele me chamou, Gurudeva chamou Silachara Maharaj para Calcutá. Naquela época, eu tinha muito trabalho em Navadvip. Mas ele disse, hoje eu quero falar com você. Ele me ligou às 3 horas da manhã, da madrugada. E eu peguei o primeiro trem às 4h15 da manhã. E eu fui até ele, até Calcutá. Ele me disse, por que havia me ligado? Por que ele tinha me chamado? Mas depois disso, ele não me disse para ir. Então, eu fiquei sentado lá. Ele não falou para Silachara Maharaj, olha, tem que falar isso com você, agora pode voltar. Eu não sei porque aqui a live do YouTube parou. Deixa eu dar uma olhada aqui. YouTube parou de funcionar. Realmente eu não sei porque o YouTube parou de funcionar, travou a live do YouTube. Primeira vez que trava, mas tudo bem. Estamos aqui no Facebook com a live funcionando hoje. Ontem e anteontem foi travado do Facebook, hoje é do YouTube. Mas, continuando aqui. Então, Gurudeva falou para Silachara Maharaj, vem para cá. E aí Silachara Maharaj, 3 horas da manhã, Silachara Maharaj foi para lá. Quando chegou lá, Gurudeva falou tudo o que tinha que falar, mas não falou para ele, pode voltar para Navadvip. Gurudeva somente falou o que era para ser feito e Silachara Maharaj ficou lá, ao lado dele. E eu sentei ao seu lado. Eu tomei o café da manhã, honrei a praçada. Então, eram 8 horas da manhã, ou 9 horas, ou 10 horas.
E aí foi passando o tempo, 11 horas. Eu ainda estava sentado ao seu lado. Então, Gurudeva, ele honrou a praçada. Enquanto isso, eu estava ficando irritado. Eu tenho tanto trabalho em Navadvip, mas o que eu posso fazer? Gurudeva não está me dizendo nada. Finalmente, Gurudeva, ele sorriu e ele disse: você está muito ocupado em Navadvip neste momento, mas agora eu o amarrei aqui, eu o segurei aqui. Você se sente mal, você está ansioso e irritado. Gurudeva percebeu que Silachar Maharaj estava irritado porque tinha muito serviço para fazer em Navadvip. Porque há tanto trabalho, mas não, isso não é serviço. Isso é karma, diz Gurudeva. Eu estou lhe dizendo, sente-se aqui e não faça nada. Isso é serviço devocional. O que o Guru fala é serviço, o que a gente acha que deve fazer é karma, produz karma. Tem uma história também de um devoto mexicano, né, que ficou aqui no Brasil, 3 meses aqui no templo, o Bhaktabandhu Prabhu. Alguns conheceram ele. E ele falou, ele ficou 3 anos servindo Srila Govinda Maharaj ao lado de Srila Govinda Maharaj. Ele dormia ao lado de Srila Govinda Maharaj. E ele pensou, né? Gurudeva estava descansando, Gurudeva falou, o seu serviço é ficar ao meu lado. Como aqui Silachar Maharaj falou. Gurudeva deixou ele, o serviço de Silachar Maharaj era ficar ao lado de Gurudeva. Ele chamou ele, passou o horário, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas da manhã. Gurudeva honrou a praçada e Silachar Maharaj estava irritado, porque tinha muito serviço lá em Navadvip. E ele lá, parado, ao lado de Gurudeva, achando que estava perdendo tempo. Da mesma forma, o Bhaktabandhu Prabhu, ele falou que ele estava lá sentado, Gurudeva estava descansando. O que ele fez? Os devotos passaram lá, na varanda de Gurudeva, no quarto de Gurudeva, e falaram para ele, vamos lá, me ajude a lavar o salão de praçada. Me ajude a lavar o salão de praçada. E o Bhaktabandhu pegou e foi lá. Foi ajudar. Ele achou, vou fazer serviço devocional, porque eu não estou fazendo nada aqui. Ele pensou, da mente dele. Mas o Gurudeva falou, fique ao meu lado. Não importa se Gurudeva estava descansando ou não. E o Bhaktabandhu foi lá, ajudou, lavou todo o salão de praçada. É grande, né, o salão de praçada lá em Koladvip. E ele voltou. Quando ele voltou, o Gurudeva estava acordado. O Gurudeva falou para ele, o que eu te fiz que você me abandonou? O Bhaktabandhu falou, não, Gurudeva, eu fui lá fazer o serviço, ajudar os devotos a limpar o salão de praçada. E Gurudeva falou para ele, isso aí não é serviço, eu não orientei você a fazer isso. Mesmo o ato de lavar o salão de praçada, aparentemente é serviço devocional. Mas o Guru não falou para ele ir lá. O Guru falou, fique ao meu lado. O que o Guru fala é serviço, o que o Guru não fala não é serviço. E nós achamos que estamos fazendo serviço, mas se não for orientação do Guru, não é serviço. Silachar Maharaj deu uma aula falando assim, para que você vai ler o Mahabharata? Para que você vai ler o Mahabharata? Não é para ler o Mahabharata. Se você quiser ler o Mahabharata, não é serviço devocional. Você está produzindo karma, ou bom ou ruim. Agora, se o Guru falar leia, aí é serviço devocional. Nós temos que compreender isso. Serviço devocional é o que o Guru fala, é o que o Guru orienta, não o que nós achamos que é. Vou ler só mais... Está no finalzinho aqui da aula, eu vou terminar. Vai passar um pouquinho do horário, mas não tem problema. Outra vez, eu lembro-me que Gurudeva, ele me disse, Acharya Maharaj, como está o seu nível de açúcar no sangue? E eu disse, o número.
quanto estava naquele dia. E Gurudeva disse, não coma coisas doces e não coma batata. Depois de um tempo, uma senhora, ela entrou, ela prestou a sua reverência, o seu Dandavati, a Gurudeva, e ela deu a ele um pacote Quando as damas bengalis, elas vêm, elas oferecem reverências e geralmente elas dão algum doce, dinheiro, uma guirlanda. Gurudeva abriu o pacote e ele me ofereceu um doce. Eu estava prestes a pegá-lo quando, de repente, Gurudeva disse, ei, eu acabei de lhe dizer para não comer açúcar. Gurudeva estava testando Silachara Maharaj. Ele tinha falado, não coma açúcar, não coma batata. E aí Gurudeva falou para ele, eu acabei de lhe dizer para não comer açúcar, doces. Você está me dando a sua praçada, falou Silachara Maharaj. Eu não tentei fazer isso. Você deu para mim. Eu estava tentando você, estava testando você, disse Gurudeva. Gurudeva diz para você fazer isso e aquilo. Ambos são serviços, mas você deve fazer o serviço que é o mais preferível, o que Gurudeva mais quer. Ambos era serviço devocional. Gurudeva falou primeiro, não coma doces, não coma batata. Logo em seguida, ele deu a praçada dele para Silachara Maharaj. E Silachara Maharaj ia pegar o doce, ia comer. Gurudeva falou, eu acabei de falar para você não comer doces. Então, Silachara Maharaj quis dizer o que aqui? Ambos são serviço devocional, mas qual que vai deixar o Guru mais feliz? O fato de você pegar da mão dele a praçada ou o fato dele falar, não coma doces, ele estava preocupado com a saúde de Silachara Maharaj. Então, Silachara Maharaj compreendeu que não devia comer o açúcar, mesmo vindo da mão de Gurudeva, porque Gurudeva falou para ele, não coma açúcar. E assim termina essa aula de Silachara Maharaj, falando sobre a castidade. Seguir o que o Guru fala é castidade, somente o que o Guru fala, nada, ninguém mais. Ou aquele que representa o Guru, claro. O Guru não está o tempo todo para falar algo para nós. E amanhã de manhã vamos ler a aula Quando alguém se sente sem esperança. Uma aula, todas elas são importantes, né? Mas a pessoa está sem esperança, desanimada. Então vai ser a aula de Silachara Maharaj amanhã. O devoto pergunta assim, só vou ler aqui a pergunta para saber sobre o que é. Qual será a sua mensagem para aqueles devotos que se sentem sem esperança em sua própria prática devocional? Essa é a pergunta do devoto para Silachara Maharaj. Então, amanhã, vamos ler a partir daqui. Estamos na página 40 do livro. Vamos agora ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Hoje caiu, como eu falei aqui, o YouTube, não sei porque o YouTube caiu hoje, o Facebook continua. Se ninguém fez nenhuma pergunta, nenhum comentário, nós vamos cantar então o Nama Sankirtan Hari Harai. Mas eu vou olhar aqui antes. Por enquanto não tem nenhuma pergunta, nenhum comentário, então vamos cantar Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Haray Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya
Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishtapura Jaha hoite Vigna Nasha Vishtapura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Asabar Padarenu Mura Panchagra Asabar Padarenu Mura Panchagra Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bolo Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Nam Sankirtan Kohe Narottama Das Nam Sankirtan Kohe Narottama Das Nam Sankirtan Kohe Adama Das Nam Sankirtan Kohe Adama Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Sakinandana Jaya Sakinandana Jaya Sakinandana Jaya Sakinandana Jaya Sakinandana Gora Hari Jaya Sakinandana Gora Hari Gora 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 Hari Gora 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 Hari Jaya Sakinandana Gora Hari Jaya Sakinandana Gora Hari
Hare Hare Gora Hare 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 Gora Hare Jaya Sachidananda Gora Hare Jaya Sachidananda Gora Hare Dayamita Jaya Gora Dayamita Jaya Gora Dayamita Jaya Gora Dayamita Jaya Gora Nita Gora Haribo 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 Nita Gora Haribo Nita Gora Haribo 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 Nita Gora Haribo 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão. Nós temos hoje conosco aqui a Shrimati Devidasi, a Malini Devidasi, o Ishan Krishna Prabhu, a Amrita Devidasi, o Adipurusha Prabhu, o Vrajaraja Prabhu conosco também. Deixa-me ver aqui. A Indra Jiti também aqui conosco. Dayamitai Prabhu também aqui. E a Edna dos Santos aqui também participando conosco hoje. Então, agradeço a presença de todos, Sadhu Sangha. Hoje à noite, às 19 horas, hoje é segunda-feira, às 19 horas começaremos o programa da noite com o Bora Arati. E, então, hoje de manhã lemos a importância da castidade, a importância de seguir o que o Guru fala. O Guru é a última palavra, ele falou, não interessa o que pensamos, nós temos que seguir o que o Guru fala. Dando a bate-prana a todos, até a noite às 19 horas.